O nosso convidado de hoje é paraibano, nascido na cidade de João Pessoa, formado em psicologia, graduado pela Universidade Federal da Paraíba, tem experiência na área clínica e é mestre em sociologia, professor, músico, palestrante, escritor, depois a gente vai apresentar uma das obras dele, e também é espírita. Olá, seja bem-vindo, você está no podcast Pauta Espírita. Estamos iniciando agora. Vamos apresentar, como sempre, a nossa equipe. Olá pessoal, sou Ronald Borges, estou aqui integrando a equipe do Pauta Espírita Podcast e na melhor expectativa nessa tarde de hoje com o nosso amigo Carlos Guimarães. Vamos lá, né? Estamos também com a nossa equipe técnica aqui, Orlando e Ravi, e o nosso convidado. Hoje vamos analisar um tema fascinante, que une dois campos do conhecimento, o espiritismo, apresentado por Allan Kardec, e a psicologia segundo as teorias de Carl Jung. Carlos, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. A palavra está com você. Boa tarde, eu agradeço o convite, é uma honra para mim, né? Ver os amigos tantos anos e tantos anos depois. Então eu espero hoje que a gente tenha um bom papo, um texto de para todos. Ok. Então, Carlos, para a gente não ser muito prolixo, nós vamos já entrar com alguma pergunta. E aí desenvolver o tema que a gente tem para trabalhar aqui. A primeira pergunta, eu começo sobre as questões ligadas ao espiritismo e a Carl Jung. Aí a pergunta é: as experiências no campo espiritual apresentadas pela doutrina espírita e o estudo da psique em algum momento convergem? Eu acho que só converge desde o início, né? Embora seja um tanto desconhecido da maioria dos espíritas, tá? Mas a própria psicologia ela começa a se desenvolver exatamente no mesmo período que Kardec se debruçou sobre os fenômenos. Então isso chamou a atenção de muita gente. Okay? Na segunda metade do século XIX, tá? Até um pouco antes, desde o século XVIII, com Swedenborg, que era um filósofo sueco, que já se tinha um certo interesse, porque os fenômenos começaram a pipocar, né? Poltergeist, uns efeitos físicos em geral. E depois teve aquela onda das mesas girantes. E na segunda metade do século XIX, quando Kardec começa a se debruçar sobre esse tipo de problemática, já tinha muita gente estudando isso. Tá? Então, muitos dos pais da psicologia moderna, como William James, tá? Como Pierre Janet, depois Freud, Jung e outros, tá? Eles estudaram esses fenômenos. Logicamente, eles não seguiram uma linha tão espiritualista quanto Allan Kardec, mas eles estudaram, né? E escreveram sobre isso, fizeram pesquisa. Inclusive, uma instituição famosíssima que ainda hoje existe, que é a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, lá em Londres, foi formada por uma equipe de professores da Universidade de Cambridge para estudar esses fenômenos. Tá? E o Jung, o Freud, o Richer, o Bozano, todos eles eram membros dessa associação. Tá? E todo esse pessoal teve uma contribuição para o estudo e desenvolvimento da psicologia científica, coisa que pouca gente conhece. Então, no decorrer do nosso contato aqui, a gente pode discutir mais, né? Mas o foco vai ser mais sobre o Jung, né? Então, é na área da psicanálise, ok? E a gente vai então ver como é que a psicanálise na linha junguiana enveredou, né? Estudou e se envolveu com os fenômenos espirituais ou fenômenos psíquicos, né? Quando envolve os fenômenos anímicos, né? Porque se o espírito consegue se manifestar, o espírito encarnado também consegue, através de alguns fenômenos. A gente pode discutir isso no decorrer da nossa conversa. Muito bom. E uma das coisas que vai me atrair nesse estudo aqui junto com você é a questão da sombra. Mas agora nós estamos aqui com o nosso irmão Ronald, que vai já trazer também as suas questões.
Muito bem. Carlos, aproveitando esse mesmo caminho que o Valdo iniciou aí, você falou sobre a psique, o exame da psique pela ciência e pelo espiritualismo, pelas religiões. Eu lhe pergunto, hoje, não sei se você concorda, mas mais do que nunca, o lado negativo na psique humana, que afeta o comportamento, e aí vem todo ocorrências de violências e de conflitos que o mundo está se enchendo e infelizmente crescendo. A ciência, ela é capaz, a ciência que eu digo é a psicologia, principalmente a psiquiatria e talvez até a psicanálise. Bom, ela é suficiente para orientar o indivíduo hoje em dia ou precisa de religião e de espiritualidade também? A gente esqueceu de perceber uma coisa que toda criança parece que consegue desde a eternidade percebe. Nós somos seres multidimensionais. Nós somos seres físicos, biológicos, sociais, psicológicos e espirituais. E como ninguém está fora do aquário, todo peixe dentro d'água, a gente não percebe esse ambiente, essa complexidade limitada. O que acontece? Nós somos educados para hipertrofiar determinados pontos de vista e esquecer de outros pontos de vista. Então a gente não cultiva mais. A gente não se percebe mais como seres sociais, a gente cultiva muita individualidade. Observação, não confundir individualidade com individuação, que é um conceito indiano. Uma hiperindividualidade voltada num sistema em que você só é valorizado enquanto ser que consome. Tá certo? E enquanto ser que consome, você tem que apresentar essa capacidade de consumir. E como tudo em termos de riquezas materiais é limitado, você tem toda aquela ênfase na competitividade. Então, sem que você se aperceba, você vai interpretando valores de competitividade e individualidade exacerbada, certo? E nisso aí a gente vai se atomizando cada vez mais para encontrar com as pessoas. E pior, e tanto a gente poderia usar, como ele fala, usar uma persona, uma máscara social, né, porque o aparelho é mais essencial do que o ser, a gente acaba se desconhecendo nós próprios, né, porque realmente é significativo para o ser humano. Então, nós nos alienamos dos demais, nós nos alienamos de nós mesmos e isso leva a um estado coletivo, né, patológico. Carlos, aproveitando o que me permita, então eu posso aqui fazer um raciocínio subsequente ao que você está dizendo, que a religião não está cumprindo, não está tendo força de atender ao seu papel no caso dessa orientação. A grande questão é que a religião hoje é mais uma instituição, um tanto quanto distante da própria espiritualidade, que ela deveria cultivar. Então, como enquanto instituição humana, ela está muito voltada à mesma coisa, na competitividade do mercado, chamado Deus Mercado. Nos engalfinhando agora, né, na religião, é mais uma instituição que quer espaço, que quer poder, que quer dinheiro. Né? E a essência está cada vez mais encoberta, esquecida, distanciada. E a gente está vendo o resultado, porque todo mundo se maquia demasiadamente, esquecendo que todos nós temos muita coisa em comum com os demais, mas a gente só cobra porque ele faz ser diferente, que nos ameaça, que questiona o nosso posicionamento. Então a gente não tem mais aquela visão de compreensão, a gente tem aquela visão de gritar para impor o que nós temos nos nossos diversos times de futebol, que é religioso, que é político. Não é? E o nosso, o que é familiar, parece ser único que é verdadeiro. A gente não sabe mais a diferença, né? A gente não fala a riqueza do diferente, que contribui para ampliar a nossa percepção de realidade. Alteridade. Então não temos mais um diálogo eu-tu não. A gente não tem uma visão mais horizontal, a gente tem uma visão agora que é verticalista. Exercício de poder.
E isso vai adoecendo, isso vai adentrando as casas, nas famílias, no indivíduo. Basta ver como a gente trata a natureza como objeto. Nos esquecemos de que nós somos natureza também. A gente depende da natureza para sobreviver. A gente maltrata aquilo que nos sustenta. Ou seja, esse é um grau de alienação muito forte. O Jung fala muito sobre isso. E teóricos modernos pós-jungianos, inclusive filósofos, também tocam nesse assunto. Tá? Então, o que falta... E outra coisa, esse tipo de debate é um debate que quem está por cima não quer que seja vivenciado, discutido. Tá? Então é muito complicado. Então a gente acende nossa. Tá? O cinema está pegando fogo, todo mundo quer ir sair pela saída principal, e tem um ou outro que consegue ver uma saída secundária, avisa que tem uma saída secundária e vai quem pode. Certo? Quem percebe que existe uma alternativa. Agora a maioria vai gente, né? O gado vai junto, é geralmente quem acaba se queimando nessa situação. Gostei da análise. Ô Carlos, pelo o fato de você, além de ter o conhecimento da psicologia em si, a psicanálise, né, você também tem a experiência a nível espírita. E uma questão que eu trago aqui para você é da seguinte forma, para a gente poder, tanto os que estão nos assistindo, o nosso público, que a gente agradece sempre, como até para o nosso próprio entendimento. Seria qual o paralelo que você vê entre a psicoterapia criada por Jung e o tratamento espiritual usado nas casas espíritas? Então, o que é a proposta da psicoterapia é que você seja uma pessoa mais autônoma, mais integrada. A proposta espírita é que você tenha um conhecimento de quem você é em termos espirituais, o que leva você a ser uma pessoa mais equilibrada. Então são coisas similares. O objetivo é bem parecido. Há uma convergência. Existe uma convergência. Certo? Lembre-se que quando a gente fala em espiritualidade, a gente fala de tudo aquilo que é imaterial. Mas também é cultura, filosofia. Ou seja, tudo aquilo, como dizia o ex-Perry no Pequeno Príncipe, tudo que é importante e invisível para os olhos. O essencial. Mas é exatamente isso que faz a diferença. Entendeu? E é essa diferença que nossas preocupações mundanas encobrem, tira o foco do essencial do subsidiário, do secundário. Entendeu? Que a psicoterapia muitas vezes leva você a despertar. Porque o que é essencialmente para mim em termos existenciais? Okay? E o Espiritismo, quando fala que isso aqui tudo é um processo de aprendizado, um período de passagem, para você refocalizar, né, recalibrar a sua percepção existencial, espiritual. Então, a gente vê que uma coisa não está tão separada da outra, não. São caminhos diferentes que podem levar ao mesmo ponto. Lembrando sempre que é uma proposta. Nem todo tratamento vai funcionar porque exige o envolvimento da pessoa que busca o tratamento. Como também um passe, uma doutrinação, um estudo, só vai surtir efeito se a pessoa realmente se compromete a se aprofundar e mudar o seu paradigma sobre o novo mundo. Não é isso? Então, tudo isso aí, tá vendo? Tem essa convergência, tudo isso foi muito parecido. A minha pergunta em relação a essa questão é porque eu sei que existem alguns psicólogos, psiquiatras que se utilizam da regressão de memória, que é um trabalho que é feito, por exemplo, lá em São Paulo tem uma espírita, uma médica, né? Inclusive ela é bem preparada e ela utiliza nesse trabalho. E a partir do momento em que a gente vê essa ciência já em si, utilizando do processo desse, que é a questão da regressão de memória, você acha que existe a possibilidade de um dia, tanto a doutrina espírita, como você diz aí, as doutrinas espiritualistas, de modo geral, elas se encaixarem com a ciência? Olha, a gente tem que lembrar que ciência e doutrinas, tá, elas não são coisas independentes, não. São as pessoas que constroem e que encaminham. Então, tudo vai depender do grau de maturidade das pessoas que assumem determinado caminho, uma abordagem científica.
A possibilidade sempre existe. Alguns desses cientistas que eu citei aqui, eles buscavam isso. Entendeu? Atualmente existem outros que buscam isso aí. Agora, isso exige um certo comprometimento, tá? Um certo grau de aprofundamento que nem todo mundo se dispõe a abraçar de fato. Não é? E outra coisa, quando você se aprofunda muito nessas questões, você se diferencia muito da maioria que não está nem aí para isso. Então você pode pagar um preço bem caro em termos sociais. Né? Uma rejeição. Exatamente. Mas a possibilidade existe, né? A gente sempre vê que nossa cultura é cíclica. Né? Você tem um período mais espiritualista, depois tem um espírito mais materialista, depois tem a reação. Basta ver, por exemplo, a Revolução de Mentalidade dos anos 60 e 70, que foi abafada depois dos anos 80 e 90, né? E agora a gente está naquele conflito, né? Nem o velho morre, nem o novo está preparado para assumir o local do velho. Mas existe esse conflito. É o que o Marx fala, né? Você tem a síntese, né? Você tem a tese, a antítese, e no conflito vai surgir uma nova síntese. São pessoas que fazem isso. Tá? Nós somos responsáveis por ampliar e divulgar, né? Divulgar conhecimentos que possam ampliar nossa percepção da realidade. Então a gente faz o que a gente pode, mas sempre tem que levar em consideração que existem outras pessoas que pensam diferente da gente. Então tem que haver um debate. Hoje, pouca gente hoje tem paciência e tolerância para debater. O nosso mal não é tempo. A gente vai tentando. Aliás, isso é tentado desde o tempo de Sócrates. Né? Entendeu? É porque, de certa forma, a ignorância ela é benéfica no sentido de você ficar despreocupado com certas coisas. Por exemplo, a autorresponsabilidade social e individual perante a vida. É tudo. Está cego para muita gente, né? Fazer de conta que não veio. Olha, como dizia o filósofo Kierkegaard, ser livre traz responsabilidade. E responsabilidade é um negócio que ninguém quer. Prefere que outro decida por você. Uma autoridade, por exemplo. Pode ser uma autoridade política, religiosa. Porque o sujeito no suposto saber, sabe tudo. Melhor do que eu, então eu lavo minhas mãos. Ele decide por mim. Isso é muito cômodo. E o próprio sistema leva isso, né? Você veja as propagandas de pasta de dente, que todo mundo fala a mesma frase. O meu dentista me falou, que não sei o que, né? É sempre uma autoridade que diz o que eu tenho que fazer, o consumir. Carlos, olhando o extrato social, a gente vê que há uma incidência grande de distúrbios psicológicos, psíquicos, de traumas, de choques e comportamentos dos mais variados. Então, uma pessoa, ela pode, geralmente ela procura primeiro, como você falou, a grande maioria que não tem especialidades ou não tem uma espiritualidade, assim, não cultiva uma espiritualidade mais acentuada, mais delicada, ela vai à ciência, à psicologia, à psiquiatria. Então, uma pessoa que encaminha um tratamento desse, uma procura de um profissional desses, é mais do que indicado. Ela pode também se complementar, seria complementável uma terapia espiritual, e eu digo aqui mais especificamente a espírita que eu conheço, ela seria complementar, ou não precisa, qual o grau de convergência, de somatório dessas duas? Então, uma das propostas do Jung, né, inclusive isso foi um dos conflitos dele com Freud, é de que você tem que levar em consideração essa questão da espiritualidade da pessoa. Agora, você vê quando existe um vazio espiritual, quando a pessoa parece que perdeu o sentido da vida. Tá? Mas aí eu não posso, como terapeuta, colocar a minha espiritualidade como sendo melhor. Eu preciso valorizar o caminho que a pessoa vai escolher. Porque aquilo que é bom para mim pode não ser necessariamente bom para você como terapeuta. Se a pessoa vem com essa proposta, a gente discute e a gente valoriza, né? Você se sente bem na sua religião, mas é que se aprofundar nela. Faz sentido para você? Olha, o ser humano não precisa de muita coisa para ser feliz, não. Nós é que complicamos as coisas. Certo? Você vê o que é que faz uma criança feliz. Toda criança é curiosa, ela quer saber como é que as coisas funcionam e ela quer ter contato humano. É isso que faz a criança feliz. É isso que faz o jovem. Qual é o jovem que não gosta de ficar enturmado?
certo? Mas a gente vai se especializando e vai se distanciando das pessoas e entra no vazio existencial porque perde o contato humano e perde o contato com aquilo que dá significado para a vida da gente, porque a gente está muito voltado para o externo. Então, muitas vezes, o que leva a pessoa a adoecer é exatamente essa incongruência entre os seus anseios mais profundos, a qual você tem muita consciência, tá? E essa busca de se enquadrar em estereótipos sociais. Quando eu falo de estereótipos sociais, você tem um bom emprego, você é aquele... Você deve ter assistido o filme Tempos Modernos, chave, né? Ficar apertando parafuso, não sei saber o que está apertando. Ao ponto de você ficar tão condicionado que até aquilo que você devia deixar de lado lá no departamento, você leva para casa. Você não tem mais vida pessoal, você vive em si. É o Dark Vader, você perdeu as características humanas e usa uma máscara. Então, a pessoa, não tem como não adoecer. Porque não tem mais valimento, nem você tem mais uma base social que te sustenta emocionalmente, certo? Nem você tem mais uma base espiritual que dê um sentido para aquele momento que você está vivendo. Você fica perdido, né? Sem saber, pô, a vida se resume só a isso. E a pessoa não tem como preencher, não tem como responder essa questão. Nós temos aqui uma questão, Carlos, muito interessante também. Nos ensinamentos espíritas, o desapego e o perdão são vistos como caminhos essenciais para a evolução e a libertação espiritual. Jung, ele trabalhou esse autoconhecimento para que a pessoa pudesse se libertar do que a gente vai ver mais na frente dessa sombra. A proposta é essa. Muitas vezes a gente se apega a falsos ídolos, pensando que aquilo vai nos complementar. Você tem que, por exemplo, você tem uma tendência artística, mas fica ouvindo o tempo todo que a arte não dá dinheiro. E você tem que ser uma pessoa produtiva que dá dinheiro. Então você vai fazer um curso que você não gosta, depois pegar uma empresa que você não aguenta, né, que faz mal. Você está se auto-violentando o tempo inteiro, entendeu? Mas, socialmente, você é uma pessoa bem sucedida. Gente, quantos famosos aí morrem sempre por suicídio, por alguns de drogas, por conta desse lado espiritual? Aparentemente a pessoa tem tudo e está totalmente destruído por dentro. Certo? Porque só tem a casca. Valorizando muita casca e ninguém cuida do que está por trás, né? Da máscara, da persona. Entendeu? Quando você... Então, aí, e o preço você tem que pagar, né? Porque você, às vezes, para ser livre, você tem que dizer não a muita coisa que o sistema acha que é essencial. É isso aí. Como dizia Olavo Bilac, né? A vida combate, que aos fracos abate, e aos fortes livrar, você pode exaltar. Você tem que assumir as rédeas da sua vida, né? Sabendo realmente o que é que você quer. Aliás, o processo de individuação ele fala o seguinte: você se tornar aquilo que você já é, você não sabe, o potencial que você já tem dentro de si. Entendeu? Isso está na parte do inconsciente ou do consciente? Olha, quanto mais autônomo, mais os potenciais inconscientes tornam conscientes. Não entendi como é. Quanto mais você se amadurece, Sim. mais luz, mais coisas que estão inconscientes vão vir à tona. Sim. Certo? Para amadurecer. Só que isso é um processo que nunca termina, porque o inconsciente... Sabe o iceberg? Tá? O iceberg a gente tem a ponta do iceberg, mas a maior parte do iceberg está embaixo da água. Aquilo é o inconsciente. E além do inconsciente, o iceberg, que é gelo, é feito de água, e está nadando na água, que é o inconsciente coletivo, que inclui interessante a comparação. inclui a cultura, inclui o biológico, inclui o social, que vai... A gente está introjetando o tempo inteiro, sem perceber, está sendo introjetado. Se você incluir nisso aí as vidas passadas, aí a coisa se estende ainda muito mais. Gostei do iceberg no oceano. O oceano nunca tinha visto além do iceberg, mas é o inconsciente coletivo, os arquétipos, né? Ou seja, vidas passadas. Interessante. Bom mesmo. Qual a pergunta que você tem, Rondon? Bom, cada frase que você faz uma pergunta, Carlos estende aí, vem um monte de perguntas a mais, mas a gente tem, vamos ter que seguir um roteiro aqui do que mais ou menos, né? Isso fica para outras oportunidades, outras vindas suas aqui. Carlos,
No que respeita aos sonhos, o sonho, que é uma ocorrência vulgar da vida de todo mundo, porém obscura no conhecimento, nos seus fundamentos, o que é o sonho, de onde vem, já que o corpo é dormindo, e eu sei que Jung também pensou bastante sobre essa enigmática face da ciência, da natureza humana. O que é que você poderia dizer, o que são sonhos para o povo? Esclarecer para a gente. Aí é uma pergunta, né, é uma pergunta também multidimensional, tem várias possibilidades, certo? Vamos partir da psicologia para chegar na parte do espiritual. O sonho, ele tem uma função biológica, primeiro, que é a mais básica, que é evitar que você desperte por qualquer motivo. É uma espécie de distração para evitar que você desperte, porque o corpo precisa se recuperar. Certo? Agora, ele não se reduz só a isso, não. Você veja que na maior parte das vezes o sonho tem muita coisa simbólica envolvendo a situação de vida da pessoa. Então, a depender da profundidade da situação existencial, você pode estar trabalhando material que você vivenciou durante o dia, certo? Por isso que o sonho é tão importante para você aprender, depois, né, você estudou, tem que parar um pouco, porque precisa assimilar, amadurecer as ideias. O sonho ajuda nisso, em assentar as ideias. Também é uma forma do inconsciente se fazer presente ao consciente. Você veja que no sonho você faz coisas que na vigília você não faz. É uma forma de você se conhecer também. Porque coisas que a gente reprime, a gente precisa saber que existe dentro da gente e o sonho ajuda a isso ir à tona, certo? E, como envolve um estado de consciência alterado, você pode captar informações, certo? Ou perceber informações que foram elaboradas no inconsciente, que vêm de forma simbólica durante o sonho. Só que para isso aí você começa. Para você perceber isso, você precisa começar a levar em consideração que o sonho tem sua validade. Porque se você não leva, se você acha que o sonho é uma bobagem, você nunca vai perceber tudo isso. Então, em terapia, se trabalha com sonho, na psicoterapia, principalmente na psicanálise, se trabalha com sonho por conta disso. Só que, talvez o mais interessante para a gente seja que informações diversas podem surgir durante o sonho. Você pode ter uma premonição de alguma coisa, certo? Você pode também... Aí vem aquela questão, mas isso foi uma percepção paranormal ou foi o Espírito Santo, né? Como na tese escrita? O Jung ele não chega a discutir isso, não, mas como ele tem essa abertura para essas informações extrasensoriais, tá? Ele também não fecha as portas para a teoria espírita, que diz que durante o sono o espírito também ele pode se desprender do corpo. A grande questão aqui, mesmo quando se desprende do corpo, nem todo o espírito que se desprende do corpo está consciente. Certo? Lembre-se que está sempre tendo influência do corpo. Então o torpor físico, né, fisiológico do sono também repercute no espírito. E mesmo quando o espírito está mais ou menos consciente, do outro lado, né, nessa saída, né, parcial, na hora que volta não dá tempo das sinapses corporais fazendo as conexões necessárias para guardar a memória, certo? O que foi vivenciado do outro lado. Então a gente tem aquela coisa meio caleidoscópica e sem sentido. Tá? Não sei se todo mundo vai entender. Mas à medida que você vai se aprofundando, levando em frente, quem tem diário dos sonhos começa a ver que com o tempo os sonhos começam a ficar mais claros. Com mais claros você vê mais sentido nas coisas. Você vê, porque a gente passa um texto da vida dormindo. Eu vi também, depois a gente vai apresentar aí os livros que você já escreveu, e num desses livros você narra Carl Jung, né, e os fenômenos psíquicos. Você narra uma história que eu achei interessante. É que Jung, em determinado momento, ele foi fazer, acho que era uma palestra ou era participar de um seminário na época, e ofereceram uma casa para ele ficar numa casa. E nessa casa que ele ficou, o quarto que ele dormia, ele tinha um problema sério, porque era pancada,
tudo aparecia. Tudo isso é dentro do campo espiritual, não é no campo material. E no final, em determinado momento, parece que foi no último dia que ele estava nessa casa, ele, quando acordou, aí ele viu ao seu lado uma senhora com o rosto todo deformado, que impactou tanto ele que ele saiu do quarto e foi dormir no outro quarto. E ao Teria sido uma contar visão isso, espiritual. né? Uma visão espiritual. Espiritual, visão espiritual. Quando foi no outro dia, ele conversando com os companheiros dele, os estudiosos daquela época, aí ele narrou o fato, mas eles não acreditavam que aquilo fosse real. Mas todos esses fatos acontecidos com ele, ele em momento algum chega a dizer que existe um espírito, eu acredito na reencarnação, coisa desse tipo assim, a gente não tem nenhuma informação sobre isso. Não pode. Então, vamos com calma, que o negócio é mais complexo. Que o santo é de barro. Olha, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Na época dele, certo? Ele já foi um discípulo de Freud. Certo? Freud era materialista. É materialista, mas tem seus... Ele seria o que a gente diz, um ponto fora da curva, né? E assim, nas obras oficiais, mais técnicas dele, tá? Ele cita essa questão da sincronicidade, a gente fala sobre isso. Sincronicidade, déjà vu, várias situações. Ele cita poltergeist, ok? Mas ele se abre mesmo nas cartas dele, certo? Foi particular. Mas também na autobiografia dele, Memórias e Recordações. Ele se abre tanto que cortaram umas partes, porque estava muito explícito a questão dele com a espiritualidade. Certo? Ele foi um pouco refratário à reencarnação, mas já no final da vida ele já citava abertamente. Não, existem indícios fortes. Isso nos anos 40 50. Existem indícios fortes sobre a reencarnação. A questão também com a mãe dele, que ela via A espírito, família né? toda dele, parece que a coisa era genética. A família materna dele, o avô dele era um pastor. Olha esse cartão, né? Ele era sobrinho de 7 pastores. O pai foi pastor também, né? E o avô dele era um grande pastor, um grande orador, muito versado em hebraico, né, e em latim, grande teólogo e era vidente. Né? E a esposa dele também, essa segunda esposa também era vidente. A primeira esposa morreu e existe um conflito familiar porque o velho pastor recebia o espírito da primeira esposa toda semana, um dia específico, no escritório. E a esposa via quando o espírito entrava dentro do escritório e ficava com ciúme. A mãe do Jung também era vidente, embora se fosse menos intensiva do que o pai e a mãe. E o próprio Jung, desde criança, também via que percebia muita coisa. Só que, como ele passou... Inclusive, ele, durante o período em que ele era universitário, ele fazia parte de um grupo chamado Zofinger, que estudava William Crookes, estudava Zellner, esse pessoal pioneiro, tá, da ciência, que começou a estudar o espiritualismo e o espiritismo. E ele era empolgado com isso aí. Inclusive, e a tese de doutorado dele foi sobre a médica, que era uma prima dele. Tá? E durante toda a vida sempre houve fatos. Os filhos dele também viram e vivenciaram muita coisa. A biografia de Jung parece que é um livro que foi escrito pelo espírito. Ele chegou a ter algum contato com Kardec? Ele cita Allan Kardec no livro 18, das Horas Completas, o livro dos médicos. Eu acho que ele nasceu depois de Kardec, não foi? Ele nasceu 5 anos depois que Kardec morreu. Foi? Bem próximo. Ô Carlos, me permita, Valdir, Claro, não. você que está dirigindo o trabalho, aproveitando um gancho aqui. Você falou de toda uma fenomenologia espiritual que orbitou em torno da Jung, da personalidade de Jung, né? Embora ele não tenha formalmente se pronunciado como
assim, a favor dos fenômenos espíritas, dos espiritualistas, aparição de espíritos e outras coisas. Ele falou sobre poltergeist, tudo isso aí. Mas a reencarnação, tudo isso, formalmente, ele não citou. Então, toda essa fenomenologia que a gente sabe, nós que somos espíritas, estudamos, você como pesquisador, principalmente, que cerca a vida, que chega nos ouvidos das pessoas hoje, independente de religião, de cultura, de classe social, de crença, o que quer que seja, a fenomenologia que a gente sabe que é de origem espiritual. E que na impressão dessas pessoas, muitas vezes levadas até por a liturgia de sua religião, elas atribuem sendo originadas ou provocadas pelo demônio, o Satanás, o que quer que seja, né? Então, eu lhe pergunto, como a pessoa pode, no meio de tanta informação da ciência, que é a ciência da psicologia, da parapsicologia, e mesmo até aqueles conhecimentos que as religiões trazem, como ela pode, digamos, buscar, o que é que você diria para ela buscar, para ela esclarecer melhor essa questão espiritual que muitas vezes atormenta e que as religiões não trazem uma explicação, uma orientação segura que a pessoa possa superar essa influência. Tá, né? Aí é que entra a grande complexidade do ser humano. A gente sempre interpreta as coisas de acordo com aquilo que é mais familiar para a gente, ou aquilo que foi dito para a gente que é o mais correto. Tá? Não falei para vocês que, a gente tem medo de ser livre, a gente prefere outorgar a outra pessoa, né? O poder dizer o que é certo e o que é errado. Para você vencer esses preconceitos, você precisa quebrar esse modo de pensar. E só se quer esse modo de pensar, você tem coragem de estudar e de conhecer o diferente. Entendeu? Porque é o preconceito que impede que eu consiga ver algo além dos limites daquele óculos colorido e colocado na minha Carlos, e dentro do indivíduo ele tem onde buscar essa referência, já que exteriormente... O próprio fato de você estar incomodado internamente com algo que acontece, né? Já indica que existe alguma coisa com você que sabe que aquilo ali está funcionando. Entendeu? Então é aquela coisa. Será que você tem capacidade de perceber isso que está dentro de você e buscar seguir, né, a indicação de perceber esse incômodo? Está buscando algo diferente daquilo que lhe é familiar ou não? É uma questão de maturidade. Entendeu? E coragem. Porque assim, aquela questão de crescer e se transformar é algo que é doloroso. Você jogar fora anos de um modo de pensar a partir de coisas que questionam aquele antigo modo de pensar é algo que é doloroso. Para qualquer pessoa. Qualquer que seja o sistema, qualquer que seja a cultura. Entendeu? E quando a gente leva em consideração que existem setores da sociedade que precisam dessa ignorância para poder, né, manipular as pessoas, aí você percebe que é muito difícil. Veja como a educação é tão atacada hoje em dia. A educação, os professores, o conhecimento. Certo? Exatamente por isso. Porque questiona. Se questiona, você tira a autoridade de alguém ou de alguma coisa. E quem se promove essa autoridade não quer que isso aconteça. Você falou aí, agora, só porque encaixou uma coisa que dá a mesma linha, de que uma boa referência para que a pessoa tome pé, se veja que não está numa situação boa, ou seja, se não está bem aparada, a estrutura social não está conflitando dentro dela, isso é um momento dela acordar e olhar-se para si, e então, certamente, ela vai começar a se achar, que dentro da gente estão, eu acredito, todas as respostas que nós precisamos estão dentro da gente. Não para chegar no céu de repente, mas para ir resolvendo paulatinamente aqueles desafios que a vida coloca. Então, uma das coisas que são naturais, que é o sonho que eu queria voltar, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que é o estudo sobre sonhos, você sabe, da segunda parte.
Kardec pergunta na pergunta 405, 408, mais ou menos, 405, 406, ele diz o seguinte, mas tem sonho que ele tem uma realidade, tem uma coerência, que não são raros, tem uma coerência, e quando eu acordo e me lembro, ele não tem nada a ver com a minha vida. Qual o proveito, qual a utilidade disso? A utilidade, o Espírito responde. É que você sabe que os interesses espirituais, muitas vezes do espírito que está desprendido, ele tem tarefas, ele tem projetos lá, não tem nada a ver com o daqui. E isso foi um reflexo lá, ele viu de uma obra, alguma coisa que ele está se empenhando, que não tem a ver. Então, é a partir disso que eu queria que você comentasse, pegasse esse ponto, que os sonhos, aqueles coerentes, eles provavelmente eles trazem uma força de convencimento a respeito da continuidade da vida, que é um problema que é uma questão tão dramática na vida humana, tão certa, e que é desprezada, porque muitas vezes as religiões não entram a fundo nisso. A partir dessa realidade dos sonhos. Veja como isso toca no que o Jung fala. O que é que o Jung disse? Que das funções do sonho é você compensar a unilateralidade da vida consciente. Da vida de vigília, certo? Então, isso revela, tá? Pode ser de forma simbólica, de forma mais direta, tá? Meios de você perceber que existem outros níveis de realidade de fundamento e você normalmente não está muito percepção. Certo? E não disse que você pode ter informações através desse estado alterado de consciência. Inclusive, a psicologia transpessoal que estuda os estados de consciência, um dos pais da psicologia transpessoal é o próprio mundo. Certo? Por conta disso aí. Esse mundo do sonho não é um mundo subalterno e secundário, não, faz parte da vida da gente. Tem um texto da vida da gente que é dormindo. Okay? Quantas obras de arte aí e descobertas científicas não ocorreram depois do estado durante um sono? Tá? Então a coisa não é tão banal, não. Nós é que não valorizamos. Como a gente não valoriza muita coisa que é importante, né? Você aí poderia entrar num campo extraordinário que se chama intuição, que é uma ciência, que é outra coisa. Que é, olha, das 4 funções psicológicas que ele fala, né, você tem a sensação, você tem o sentimento, você tem a razão e você tem a intuição. A intuição é a mais profunda. Certo? É o eu profundo, ou seja, aquele eu que vem de séculos. O eu que está mais em contato com o inconsciente coletivo. A gente pode até reservar isso, Paulo, reservar isso para outro programa, sabe? Muito bom. Carlos, eu estou com uma pergunta aqui que eu acho que se encaixa muito bem com o seu trabalho, com o que você realiza. É que o espírito de Joana de Ângeles, que deve ser ainda, né? Aquela pessoa, o mentor espiritual de Divaldo Franco, ela escreveu uma série de livros sobre psicologia. E hoje em dia dizem que está sendo estudado até nas universidades, porque é um livro assim muito profundo. Então a minha pergunta a você é, nesses livros que foram escritos, ela colocou muitos conceitos da psicologia de Carl Jung. Né? Então, qual a sua análise sobre esse tema, onde a gente vê uma mentora espiritual trazendo informações junto com os pensamentos de Jung? Então, é uma forma de expandir um pouco a percepção espírita e perceber que a gente tem muito que aprender com esses estudos que estão sendo feitos lá fora e que muita gente não sabe que está sendo feito. Estudos sobre EQM, né, que é esse período de quase morte, memórias cerebrais em crianças, que é recordação espontânea das passadas. Tá? Por exemplo, tem um médium na Alemanha agora que está materializando, faz mais materialização que você estudou na universidade. Alguém aqui já ouviu falar nesse caso? Não. Nada. Tá certo? E a psicologia tem muita coisa para contribuir também. Mas o grande problema, e aqui vem uma crítica ao movimento espírita, é que o movimento espírita agora ele é espírita, mas é muito pouco kardecista, porque no sentido de que ele não está seguindo os
as propostas de virtude do estudo. O estudo do diálogo dos saberes. Então, essa tentativa de Joana de Ângeles é assim, é de expandir um pouco o espiritismo. Então, ela vai unir o conceito coletivo com vidas passadas, né? Vai ampliar o conceito de realidade objetiva e subjetiva, né? A evolução de conflitos e o porquê dos conflitos e psicologias vidas passadas. Tem toda aquela questão de conceito, também a questão da cultura, tá? E uma espiritualidade prática, porque o livro fala, não dá para negligenciar o desenvolvimento humano se você negligencia a parte da espiritualidade. Lembrando que a espiritualidade é o mais amplo possível, certo? Inclui tanto a religiosidade quanto também a cultura, a filosofia, tudo aquilo que é a essência invisível que dá sentido à vida da pessoa. Um outro psicólogo muito interessante para sobre isso é o Viktor Frankl da logoterapia. A logoterapia é exatamente a terapia do sentido da vida. Muitas vezes sempre está voltando na espiritualidade. Então, o espiritismo brasileiro tem a faca e o queijo na mão para fazer isso aí uma obra muito interessante de estudo. Agora, dentro do espiritismo e fora do espiritismo, o problema é que tem pouca gente que quer estudar. Não vai para o meio acadêmico, né? Não vai. Fica só nesse trecho aí. Eu E queria agora entrar. E olha que tem muito estudante que está atrás disso nas universidades. Viu? E tem também alguns pesquisadores. Eu sugiro que todo mundo aqui vá na internet depois e procure o site do NUPS, Núcleo de Estudos de Pesquisa em Ciência e Espiritualidade, da Universidade de Juiz de Fora, certo? Que é dirigido por um psiquiatra, que é o Alexandre Moreira Almeida, tá? Que tem uma equipe multidisciplinar que estuda espiritualidade, saúde, EQM, memória cerebral, e está digitalizando 2.500 documentos inéditos de Allan Kardec. Isso veio da França, no campo de Abreu, mas só foi liberado há pouco tempo. E está sendo um verdadeiro terremoto dentro do movimento espírita. Certo? Acessem para tudo lá. Tem um site e tem lá Arquivo Allan Kardec, essa documentação. Pergunta, alguém aqui conhecia esse Não, eu particularmente. Quando eu Abreu eu conheço, hoje uma obra dele mesmo. Ele prospectou muita coisa lá nas fontes da França. Então, o que acontece? A ciência, a filosofia com consequências morais diferentes de ciência, filosofia e religião. Os centros espíritas deveriam ter espaço tanto para pesquisa e estudo quanto para assistência social. A gente vê hoje em dia só o foco na assistência social e, mesmo assim, na parte mais superficial, porque as causas dos conflitos sociais não são debatidas no centro espírita. Agora, eu, dentro desse trabalho que a gente está fazendo aqui, eu queria que você nos trouxesse assim, uma luz a respeito da questão da sombra. E também outra questão do céu. Porque a gente escuta muito falar, não só através do ensinamento do Jung, né? Mas de muitos terapeutas que eu gosto de ouvir muito podcast, assistir podcast. Existe hoje muito podcast de nível muito bom de ser acompanhado nessa área da psicologia. Então, qual a sua experiência em nos trazer sobre, primeiro, a respeito da sombra que Jung mostrou, e para mim hoje eu não tinha assim, essa convicção só depois que eu dei uma lida no seu livro e comecei a trabalhar na própria internet lendo, aí foi que eu comecei a raciocinar, a entender de fato o que seria essa sombra. E depois o céu. Olha, a gente não tem esses dois lados, consciente e inconsciente, tem também essa questão do que a gente acha que é bom e que a gente acha que é ruim, sem perceber que aonde a gente vai, a gente leva esses dois polos junto a gente. Então a sombra é aquele que, por mais que você queira escapar, está sempre te acompanhando. Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Do lado positivo e negativo? Negativo. Já dizia Nietzsche, cuidado
com o seu desejo de matar os seus demônios. Você pode estar tentando matar o que você tem melhor em você. Então, muitas vezes, a gente reprime em nós aquilo que a gente tem e projeta em outra pessoa. Quando a gente aponta o dedo para alguém, a empresa aponta para a gente. Certo? É mais fácil a gente perceber no outro aquilo que a gente é. Quando Pedro fala de Paulo, você imagina Pedro de Paulo. Que é a percepção dele. Então, o que é a sombra? É todo esse material que é você e você não reconhece como sendo você. Que tem tanto aspectos negativos quanto aspectos positivos. Vou dar um exemplo. Eu me acho incapaz de palestrar, não sei o quê. Morro de medo. Morro de medo. Ai, tô certo. Mas de repente eu tenho que falar em público. Eu invento 1001 desculpas, mas eu acabo encarando e acabo falando muito bem sem saber que eu tinha capacidade de fazer aquilo. Entendi. Certo? E também aspectos negativos. Você é aquela coisa que o Freud chamou de reação, né? Formação reativa. É aquela pessoa que tem ódio de alguém e exagera no afeto. Aí comigo ódio. Entendeu? São coisas da psicologia, da espécie humana. Isso que é humano muito complexo. E o céu? O self, olha só. O self, em alemão, é Selbst. O self é o eu mais profundo. É o eu que não é só esse euzinho aqui, consciente agora, que se identifica com o nome ou com a profissão. O self ele estaria no inconsciente, é isso? Não. Ele engloba tudo. Ele sustenta tudo. Ele é o âmago que sustenta tudo. É o que não está nem aí com o tempo. Olha, para o self, tempo, vida e morte não existe. Entendeu? O self se vê como algo eterno. Por isso a pessoa pode ter capacidade de se envolver até a véspera da morte. Todos nós carregamos. Todos nós carregamos isso. O problema é que a gente não valoriza isso, né? E passa a vida, como diz Vinícius de Moraes, quem já passou por essa vida e não viveu pode ser mais salubrino do que eu. Certo? Mas você veja, quantas pessoas não passam uma vida meio que apagada e no final afloram e se destacam. Isso é o self. No processo de individuação, que os psicólogos humanos chamam de processo de autorrealização. Certo? Que pode ser abafado. A pessoa pode simplesmente dizer não. É aquela coisa, né? O tempo, Chico Buarque, né? O tempo passou na janela e só Carolina não viu. A pessoa simplesmente pode escolher dizer que não quer ser protagonista, quer ser só observador. Passou indiscriminadamente. Né? Exatamente. Por isso que tem aquela passagem do Evangelho que é interessante. Jesus fala assim, antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou. Você tem alguma pergunta ainda? Eu estou embevecido com o diálogo aqui. Estou preocupado com pergunta. Pode reunir minha parte aí. Então, nós vamos apresentar os seus livros já publicados. Inclusive, um ainda está cheirando a leite aí, está novinho, né? Como a gente diz aqui no Nordeste. Mas eu tenho aqui uma questão que eu acho que é interessante, principalmente para os espíritas. Em 2022, Divaldo Franco em visita a um núcleo de psicologia e espiritismo da Associação Médica Espírita do Brasil, a AME Brasil, ele relata que Carl Jung reencarnaria no Brasil e Joana de Andes estaria auxiliando no seu trabalho. Você tem alguma informação a respeito disso? Ou isso a gente pode deixar aí em stand-by? Gente, eu acho que isso aí são algumas coisas, a gente tem que ter uma certa cautela. Tá? Teve um tempo aí que a gente estava na questão da data limite, lembro disso? Me lembro. E deu um reboco. A mesma coisa é essa questão. Eu acho que o Ian pode até ter vindo e se já ter voltado, a gente não sabe. Tá? Outra coisa, gente, a gente não pode ficar tentando ver nas pessoas que se destacam sempre personalidades anteriores, não. Então vamos deixar isso em stand-by. Vamos ter cautela. Tá? Olha, qual é o método kardeciano? Você comparar mensagens e a coerência com outras fontes que são
debates que eu vou dizer. Personalidade não tem importância. Não tem. E o problema, o grande, sem querer criticar o Divaldo, mas o grande problema do Brasil é que a gente deixou, enquanto Kardec buscava compreender o fenômeno, certo? E a mensagem, a gente, no Brasil, faz o contrário. A gente busca exaltar o mensageiro e desconsiderar o que tem de bom e problemático nas mensagens. E é algo que a gente precisa ter cautela. A gente nunca, cautela, nunca faz roupa livre. Para não colocar chifre em cavalo. Bom, é interessante a sua resposta. Eu, como espírita, eu também acho que existe essa possibilidade, né? Porque o próprio estudo dele se encaminhava ou andava paralelo com a doutrina espírita. E como essa semana mesmo eu estava vendo, o Brasil é o país que tem o maior número de adeptos espíritas, mesmo sem frequentar, existe um grande número de pessoas. Eu achei que isso também poderia acontecer. Agora, diante do que você diz, né, a gente não pode prever que isso seja um acontecimento, um fato real daqui a um ano, dois. A gente não tem ideia. Isso aqui foi o que o Divaldo falou. Comumente ele não era nem de falar esse tipo de coisa, porque perguntavam a ele certas coisas, ele dizia, não, eu não tenho como dizer isso não. É questão de datas, tá? De Talvez data. vai acontecer de certa data. Ele cortava. Existe o livre-arbítrio, data não fica nada determinado espiritualmente. Mas é nesse caminho aí. Agora, Carlos, foi um prazer muito grande ter você aqui conosco. Depois o Ronald vai também trazer a sua fala. Mas eu queria que você apresentasse os seus livros, são 3, pudesse apresentar aqui para o 3 nosso que estão público aqui, né? para o nosso público ouvir, e você desse uma linha a respeito de cada um desses escritos. Esse aqui, esse foi a primeira edição do livro sobre o e os fenômenos psíquicos. Né? Temos uma segunda... Está pegando bem aqui? Agora temos a segunda edição aqui, né? Tá, um pouquinho mais... Filha para cá, eu estou mais perto. Está aparecendo aí bem? Tá. Pega o outro. Beleza. Tem um outro que não está aqui, mas aí mais voltado para a questão da... Espírito também, mas mais voltado à questão desses pesquisadores, além do Jung, né? Que é evidência de sobrevivência, que fala sobre esses pesquisas aqui do 19, incluindo a EQM, né, espécie de quase morte, e memória cerebral, mediunidade e tal. E esses aqui. E o mais novo, que é esse daqui. Então, Você trata de. Olha, esse daqui é o mais novo. Esse mais novo aí é o segundo volume dentro dessa coleção de 3, que você ainda está sendo escrito, sobre o espiritualismo ocidental, ou seja, as ideias espiritualistas do Ocidente, que vai desde a filosofia até a ciência. Então, o primeiro volume é Antiguidade Clássica, aí eu falo de Pitágoras, Platão, Aristóteles, Plotino, certo? Os primeiros cristãos, Paulo de Tarso e outros. Aqui o segundo volume é do final da Antiguidade Clássica, né, com a institucionalização do cristianismo, a Idade Média, até a Joana d'Arc. O terceiro que está sendo escrito aí vai ser do Renascimento para os Atuais. Aí vai envolver vai envolver, por exemplo, o aspecto espiritualista de Copérnico, de Galileu, de Newton, de Voltaire. Aí vai entrar novamente nesses grandes pesquisadores psíquicos do século XIX, até chegando aos pesquisadores atuais. Tudo bem. Você citou agora, só uma licença, Valdir, que dentro desse espiritualismo aqui ocidental, você citou a ciência é um braço do espiritualismo, você foca a ciência ou porque, olha, você veja que no século XIX surgiu uma vertente que foi chamada de espiritualismo. Os irmãs Fox? Sim. Elas devem início ao espiritualismo anglo-saxão. Foi em 1848. Certo? Que deu origem àquela questão do modismo das mesas girantes, que chamou a atenção de Allan Kardec, que também pesquisou e instituiu um campo muito próprio, que é o kardecismo. Certo?
Então você tem essas vertentes aí. Então, mas surgiu ao mesmo tempo. E fala a mesma coisa. Agora, sempre levando em consideração que a influência do meio na cultura vai dar características diferenciadas, tanto para o espiritualismo como para o espiritismo. E a ciência pegou isso aí, E trouxe para o campo dela, o campo próprio dela. Aí, olha, uma coisa que a gente precisa estudar para a psicologia, metapsíquica, o Instituto Metapsíquico foi fundado por Charles Richer, que foi prêmio Nobel de Medicina. E tem um livro muito bom para quem gosta da parte científica, que é o Tratado de Metapsíquica. Já foi publicado em português, certo? É um livro grosso, mas é todo científico, certo? Foi publicado em 1923. Rui Barbosa escreveu, rabiscou o livro todinho, pelo original em francês, certo? Isso tem que ser resgatado, certo? Estudar, e outra coisa, pesquisar. Quando eu falei pesquisa e estudo, o espírito vai dentro do de medo. Verdade. Certo? Tem que fazer de novo. Então a gente vamos passar por cima da gente. Carlos, você poderia deixar também, depois a gente coloca aí o seu e-mail para contato a respeito do livro, onde ele está sendo vendido, qual é a livraria, se você também manda através desses meios de internet, entrega e tal. É fácil demais. Vocês até mesmo na Amazon, vocês encontram facilmente. Ele está na Amazon. Inclusive, pesquisa um livro mais espiritualista. Então também trabalho sobre educação e paradigma científico. E é interessante também quando eu lá. Basta colocar meu nome lá. É verdade, eu já vi. Pronto, então foi bom ter essa sua orientação. Bom, então a palavra está com você. Ronald, você tem mais algum assunto, alguma coisa para Não, Cláudio, só agradecer a presença de Carlos e dizer que foi um programa assim que eu me entusiasmei aqui, na minha sensação interior, né? Do conhecimento profundo que ele tem e da atração que ele, na conversa dele, na sua fala, a atração que você faz para a gente fazer pesquisa, buscar a ciência e se beneficiar e ter o prazer de, digamos, surfar nessa onda extraordinária de conhecimento, porque é isso que vem a favor daquela fé raciocinada que Kardec fala. A fé é espiritualismo, é espiritualidade, mas a gente só alcança ela com conhecimento, né? Com conhecimento. Então eu agradeço a Carlos aí e faço voto de que nós possamos ter outro programa em uma dessas linhas aí, que ele tanto fala. Gratidão, Carlos. Gente, muito obrigado pelo convite. Eu espero que realmente tenha sido algo útil, né? Interessante para todo mundo. Né? A gente nunca sabe realmente se o linguajar está acessível, mas a gente tem essas coisas melhores. E fica a proposta aqui, gente. Vamos resgatar o espiritismo que ele tem melhor. Certo? Os grandes autores, né? Tipo Gabriel Delane, Camilo Flammarion, todo esse pessoal que estudou bastante está sendo batido no movimento. Está sendo esquecido mesmo. Como você falou, o primeiro que esqueci é Kardec. Kardec não entra no centro espírita, mas de um modo geral. Né? Nós queremos finalizar o programa pedindo a todos vocês que vão assistir, né, porque nós estamos gravando, vão assistir o podcast Pauta Espírita e deixe o like, se inscreva para que a gente possa chegar a uma comunidade maior. Nós já temos pessoas, amigos nossos, que moram na Inglaterra, que já acompanham o nosso canal. E estamos conversando, e todo começo você sabe que é difícil, principalmente nesse mundo de hoje, onde a internet ela tem muitos canais já trabalhando dentro de diversos segmentos. E a gente entrou na linha espiritualista, na linha espírita, para procurar fazer a doutrina espírita ser mais conhecida. Então, para mim, particularmente, até pelo que eu tive que ler a respeito de Jung, foi muito bom. Despertei algumas sombras que eu estou procurando já entender. E isso aí é como você diz, é o conhecimento. O conhecimento é que desperta a alma da gente. Então eu quero agradecer e dizer que foi uma satisfação.